Olá, obrigado você que mais uma vez está nos acompanhando em mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você sempre o nosso carinhoso abraço, o desejo de muita saúde, muita proteção divina para você, muita paz, né, e muita força para esses dias que é o que nós mais precisamos. Você nos acompanha pelos nossos perfis do Facebook, né, lá do Cubo Notícias, né? Temos também lá no Facebook a página do Cubo Notícias para você seguir, para você acompanhar. No Instagram também tem o Cubo Notícias, tem canal do YouTube e você já sabe também o nosso site sempre trazendo as últimas novidades para você ler e acompanhar o conteúdo, principalmente aqui de Porangaba e região. Para você mais uma vez o meu abraço, Jornal ACN é desta quarta-feira, início de junho. Vamos rezar para que junho seja um mês mais tranquilo, né? Apesar dos prognósticos não serem muito favoráveis. Mas vamos rezar aí para que junho seja um mês de muita força e de muita paz para todos nós, né? Hoje, dia 2 de junho, quarta-feira, e hoje tem muita coisa no Jornal ACN. Deixa eu só dar uma escalada rapidinho aqui para você do que nós teremos hoje por aqui. Maus tratos de animais. Cães com sinais de maus tratos são resgatados de casa em Barra Bonita. HC de Botucatu alerta para golpes sobre processos seletivos e concursos públicos relacionados à instituição. Tem gente aí usando o nome da Unesp, da instituição Unesp de Botucatu, para aplicar golpes na praça. Prefeitos da região de Tupã se reúnem e adotam um lockdown de 4 dias a partir do feriado de amanhã. Em Boituva, novo decreto prevê multas de R$10 mil por aglomerações em chácaras e eventos. Você já deve ter assistido, mas quem não assistiu pode assistir um vídeo impressionante, um flagrante de acidente em estrada vicinal na cidade de Pardinho. Tempestade de granizo assusta moradores do interior de São Paulo e ela passou por aqui por Porangaba também, felizmente por aqui mais fraco. Mas você verá imagens aí de cidades, principalmente ali da região de Jundiaí, a coisa foi feia por lá, hein? Nós vamos destacar também as informações aqui de Porangaba, curso de informática, Porangaba com curso de inicialização em informática. Temos também um comunicado importante, principalmente para você que mora aí na zona rural. Devido ao aumento de casos de Covid-19, ônibus não correrá nesta semana. É o ônibus para moradores que fazem compras na cidade, né? E que dependem do veículo público para virem até Porangaba. Vacinação em Porangaba, quem tem de 30 a 59 anos com comorbidades pode já tomar vacina contra o Covid-19. Ainda no nosso noticiário local, nós vamos falar, evidentemente, sobre, né, esse que é o período mais crítico da pandemia aqui na nossa cidade. O secretário de Saúde faz comunicado sobre a situação do Covid-19 aqui em Porangaba. Vamos falar sobre o surto de Covid, que foi e está sendo agravado por festas e pessoas doentes que furam, né, o isolamento social. 2 dias de feriado em Porangaba, a Prefeitura decreta feriado nos dias 3 e 4 de junho. E nós também vamos falar, para finalizar, falando de uma coisa boa, uma coisa bem light, um programa para você nessa sexta-feira, tá bom? E esse é um programa em que todo mundo pode participar, ok? É seguro. É a festividade de Porangaba, a celebração do aniversário de 94 anos de Porangaba, onde todo mundo pode participar e apreciar com segurança. Já já eu falo para você da live dos 94 anos de Porangaba. Bom, vamos lá, vamos começando o nosso Jornal ACN. Para você, mais uma vez, o nosso abraço. E, evidentemente, eu não poderia deixar de comentar sobre esse que foi o momento mais, não sei se dá para dizer engraçado, hilário da CPI, né? Da CPI da Covid que acontece lá em Brasília, no Senado. Engraçado não é. É aquele negócio, né? Seria engraçado se não fosse trágico.
que na realidade é trágico. Durante o depoimento ontem para a CPI da Covid, a médica, diz que é médica, mais ou menos. Nise Yamaguchi, ela foi questionada pelo senador, por todos eles, né, por vários senadores participantes ali da comissão da CPI, mas o momento mais estranho, pode-se dizer, foi quando o senador Dr. Otto Alencar, que é do PSD da Bahia, ele é ortopedista, né? O momento mais... virou até meme na internet esse momento, questionando a Nise Yamaguchi sobre a diferença entre um protozoário e um vírus. Imunologista e oncologista, Yamaguchi é uma das principais defensoras precoces do uso da cloroquina para combater o Covid-19. A cloroquina é tradicionalmente usada para tratamento de malária, que é uma doença provocada por um protozoário. Qual outra? O lúpus também. E isso já se provou ineficaz contra a Covid-19. Porque o Covid não é um protozoário, é um vírus. Isso a gente aprende, pelo menos eu fiz uma prova na 8ª série, na aula de ciências com a professora Denise, que na época morava, eu não sei onde ela está hoje, mas na época ela morava na cidade de Conchas, né? E caiu exatamente essa pergunta na 8ª série, a gente tinha que estudar isso. Qual é a diferença do protozoário e do vírus? E eu não sei como é que está o ensino hoje, né? Em que grade está sendo ensinada essa matéria. Mas, nitidamente, uma médica que se diz capaz de receitar um remédio com eficácia para uma doença não sabe a diferença. Durante a audiência, o senador cobrou exames de pacientes tratados por Yamaguchi com a tal da cloroquina, né? E a apresentação dos resultados. E ele disse o seguinte: até porque a senhora deve saber a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Nise, estou perguntando para a senhora, questionou Otto Alencar. Enquanto o Alencar insistia na pergunta, a Nise Yamaguchi estava ali desesperada, folheando papéis que ela levou na comissão, né? Porque a realidade é essa, ela não sabe nada do tema. Ela deve estar sendo, assim como outras pessoas do governo, sendo bonificadas para vender esse medicamento para as pessoas. Só pode. Eles estão recebendo comissão dessa fabricante da cloroquina. Isso é evidente. Porque é a mesma coisa receitar cloroquina, que é um antiprotozoário, para uma pessoa que tem um vírus, tinha que tomar um antiviral, é a mesma coisa que você receitar, vamos dizer lá, um losartana, que é medicamento para pressão, você receitar losartana para uma pessoa que teve uma distensão muscular. É a mesma coisa. Após o senador reforçar novamente a pergunta, a Nise Yamaguchi respondeu: protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm o conteúdo de DNA e RNA. Todo organismo celular tem o DNA ou o RNA. Só que apenas nos vírus há a possibilidade de conter-se os dois. E eu vou falar um pouquinho, porque o vírus ele pode ter tanto a partícula proteica com DNA e RNA juntos, ou só DNA ou só RNA. Aí o senador Otto falou o seguinte: não senhora, tenha paciência, não é bem assim. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista. E não é assim, disse Otto Alencar. A senhora não soube explicar o que é o vírus.
Vírus não são nem considerados seres vivos, portanto, uma medicação para protozoários nunca cabe para vírus. Olha, gente, eu não vou nem prolongar com o que aconteceu aqui. Eu vou mostrar as imagens para você assistir de um resumo do que aconteceu ontem entre o senador Otto Alencar e a médica Nise Yamaguchi. A senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos não, senhora, é um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe, nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando por coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? A coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Ah, é mesmo? A que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe. Infelizmente, a senhora não sabe nada de infectologia. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Tá certo? Como é que a senhora poderia dizer, como disse ali, doutora, que ia ter imunidade de rebanho? A senhora ia comprovar imunidade de rebanho com que exame, qual exame e quantos exames a senhora teria disponível nesse país que já tem 17 milhões de contaminados? A senhora ia ter 17 milhões de exames para comprovar que o paciente teve a doença. E eu pergunto à senhora, qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? A senhora vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Né? Eu não estou dizendo que imunidade de rebanho é não, algo que a gente deva senhora, se caracterizar. diga qual é o exame, por favor. E a imunidade de rebanho, não, doutora, a imunidade me celular... responda qual é o exame. São Não consegue, né? testes celulares para se avaliar se por acaso a pessoa já tem imunidade e tem os anticorpos neutralizantes. A senhora vai dizer qual é o exame que prova que o doente está com imunidade ou não? A senhora vai ter que dizer, por favor. Qual é o exame que se fazendo comprova que o paciente tem imunidade celular ou não? Diga o nome. Aí eu não posso falar, né, irmão? Entendeu? A senhora não sabe, doutora. É o exame para identificar
anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora? Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, você me dá licença, eu preciso por responder a uma favor, série de eu não acusações queria que o senhor me constranger a fez. senhora. Eu preciso mas a responder. senhora não sabe responder Mas absolutamente eu tô aqui nada. ouvindo pra ver. A senhora tergiversou em tudo. Não soube dizer o que é um vírus, o que é um protozoário. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Pois bem, gente, essa é a médica que está receitando medicamento ineficaz para doentes de todo o Brasil. Essa é uma das especialistas no tratamento da Covid no Brasil. É uma das especialistas designadas pelo governo para tratar uma doença grave de caráter pandêmico no Brasil. Essa é uma das especialistas para salvar vidas no Brasil. Complicou! Uma mulher que não sabe a diferença entre um vírus e um protozoário. Claro, você que está nos assistindo não é obrigado a saber. Eu também não seria obrigado a saber, né? Porque não é minha formação em infectologia. Mas acontece que, como eu disse, na 8ª série caiu essa pergunta numa prova para mim, como eu disse. Na época até a professora era a professora Denise. Eu não lembro o sobrenome dela. Ela morava na cidade de Conchas, na escola Aldo Angelini. 8ª série. Caiu essa pergunta. Qual é a diferença de protozoário e vírus? Gente, o vírus, deixa eu explicar para todo mundo entender, porque está circulando isso aí na internet sem parar e virou até meme, o assunto do dia, o assunto da semana, né? O vírus, ele não é um ser vivo, ele não é uma molécula viva. O vírus, ele tem como base proteínas. E nessas proteínas estão, né, os DNAs, RNAs, são chamados de ácidos nucleicos, alguma coisa assim. Estou falando mais ou menos do que eu me lembro da época, né? Então eles são acelulados, eles não têm célula. O vírus, ele não é uma célula viva. Ele é uma massa de proteína, né? Ele é uma massa de proteína, imagine isso de maneira maior, né? É uma bola de gordura que se fixa em células vivas e dali ele tira a capacidade de continuar ativo. E a partir do momento que essa bola de gordura gruda ali na sua célula viva, nos seus tecidos, nos seus órgãos, a partir que essa bola de gordura venenosa, imagine assim o vírus, ela gruda ali, ela buga tudo. Começa a dar erro no seu organismo começa a produzir anticorpos para expulsar aquele ser estranho, e muitas vezes, como no caso do coronavírus, o ser é tão estranho ao corpo, que ainda não tem capacidade imunológica para aquilo, que o corpo cria um anticorpo que acaba atacando o seu próprio corpo. É um anticorpo que o seu organismo cria, que é tão forte, que ataca o coronavírus, mas afeta gravemente também o seu próprio corpo. Então é por isso que o vírus não é conhecido como um organismo vivo, porque ele não é uma célula viva. Ele não tem uma célula viva. Ele é um bloco de proteína, muitas vezes gordurosa, com RNA e DNA. E algumas vezes até os dois. Agora, já no caso aí dos protozoários,
Estes sim são organismos vivos. Eles são uma célula. O protozoário é um organismo vivo unicelular, de uma célula, mas de uma célula viva. Né? Um tecido celular único, mas formado também por DNA e RNA. Então pode-se dizer que, em síntese, assim, o protozoário é como se fosse um parasita. Por exemplo, doença de Chagas, aquela doença do barbeiro que dá no coração, é causada por um protozoário. Quem mais que tem de protozoário aí? Giardite, a giardia, que dá no estômago, é um protozoário. Então, gente, é coisa assim de ensino médio, onde uma médica designada para salvar a vida de brasileiros numa pandemia não sabe. E tem gente com dozinha dela dizendo que, ai, coitadinha, ela foi humilhada. Faça o seguinte, você que está com dozinha, abra a mão do seu plano de saúde, leve essa médica para cuidar da tua saúde, da saúde da tua família. Fica com dozinha, coitadinha dela, leva ela para você, adota ela, para cuidar da saúde da tua família. Para de pagar plano de saúde, né? A gente já tem uma excelente profissional aí, né, no Brasil, uma das melhores do mundo. Bem louco! Para cuidar da saúde da tua família. Você que está com dozinha, adota, né, ela para cuidar da saúde da tua família. É um absurdo, gente. É isso que está cuidando da saúde do nosso país. Bom, gente, sem delongas, vamos ao nosso noticiário, né, as manchetes que nós demos aqui, mas foi impossível não destacarmos esse ocorrido de ontem, esse fato de ontem da CPI da Covid. Pessoal, um assunto que eu particularmente não gosto de noticiar aqui, porque me sensibiliza muito, me revolta muito. Maus tratos a animais. É uma coisa que me revolta demais. Uma coisa de 55 anos, pode-se dizer um vírus, né? Porque não é uma coisa viva, não pode se considerar um ser vivo. Um vírus de 55 anos foi preso por manter na casa 2 cães que estavam desnutridos, desidratados e debilitados. Isso aconteceu terça-feira, lá em Barra Bonita, aqui no interior paulista. Segundo a polícia, ele foi o primeiro a ser preso com base na nova lei que prevê pena de 1 a 5 anos de detenção por crime de maus tratos. Com mandado de busca e com assistência de uma veterinária do Centro de Controle de Zoonoses lá de Barra Bonita, a Polícia Civil encontrou o casal de cães e, diante de uma situação constatada de maus tratos, efetuou a prisão em flagrante do dono dos animais. Você está vendo a imagem do cão aí, de um deles. Aliás, está os dois ali juntos, né? É que estão tão magros que não dá para definir se são cães ou pilha de ossos. A veterinária a doutora Marielle Stephanie Barbosa, do CCZ, estava aí com o cachorro macho em seu consultório e disse que ele apresentava traços de desnutrição, desidratação, score corporal baixo, que é caquético, né? Tá carcunda, pode-se dizer assim, né? E com lesões também no pelo, seborreia, ferimentos nos membros. O animal também apresentava fome excessiva, que já provocava falha na coordenação motora. A cachorra também está bastante debilitada, ela estava bastante debilitada, apresentando os mesmos sintomas, além de estado febril e a presença de ectoparasitas. Segundo o delegado Rodrigo Bebert, Dr. Rodrigo Bebert Pereira, como a nova lei de maus tratos a animais tem pena superior a 4 anos de prisão, prevê de 1 a 5 anos de detenção, o caso não é passível de fiança. Se um dos animais morrer, a pena pode ser aumentada até cerca de 33%. O suspeito foi submetido à audiência de custódia no início da tarde de terça-feira, mas mesmo com a lei nova,
vem essas porcarias dessas audiências de custódia e liberaram, né, esse vagabundo por em troca de algumas medidas cautelares para ele responder em liberdade. Tinha que pegar esse sem vergonha de 55 anos, que não dá para chamar de ser ou de pessoa, e fazer a mesma coisa com ele. Só que com uma coisinha a mais. Deixar ele 4 dias não. 4 dias não. Acho que 8 dias sem água, sem comida e pelado com a bunda em cima de um formigueiro. Aí sim, aí podia soltar ele depois disso. Era isso que tinha que fazer com ele. 8 dias, sem água, sem comida e pelado sentado num formigueiro. Não precisava prender, não precisava mais de processo, de nada. Era só dar esse castigo nele. Eu gostei, hein? Bom, gente, cuidado, porque os golpistas estão atacando para tudo que é lado. Tem todo tipo de golpe possível na praça. E tem gente usando nomes de empresas, vinculando a Faculdade de Medicina de Botucatu, o HCFMB da Unesp, a possíveis concursos públicos relacionados à instituição, processos seletivos. Essas supostas empresas estariam nas redes sociais alegando que possuem parceria com o HCFMB para esses processos seletivos e arrecadando das pessoas uma taxa pertinente à realização desses concursos, desses processos seletivos. Portanto, pessoal, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu emitiu uma nota ontem esclarecendo que, mediante situações que chegaram ao conhecimento do HCFMB nos últimos dias, informamos que não possuímos nenhum convênio com empresas privadas para a realização de processos seletivos. Não caia em golpes. Ressaltamos que os interessados podem acompanhar os processos seletivos e concursos abertos para o HCFMB através do site hcfmb.unesp.br/concursos ou pelos perfis oficiais nas redes sociais, né? HCFMB Unesp. Se acha no Facebook, no Instagram, sempre tem algum comunicado lá com o link para onde você vai fazer o concurso ou onde você quer fazer o concurso. Caso você tenha alguma dúvida, é só ligar também se você se deparar com alguma coisa nas redes sociais. A empresa fulano de tal está com inscrições abertas para concurso no HCFMB, você pode denunciar ou tirar dúvida no 14 38 11 6504. 14 38 11 6504. Ou seja, fique bem claro, o HCFMB da Unesp em Botucatu não possui empresas intermediando inscrições para concursos públicos ou processos seletivos. Aí você acaba pagando para a empresa essa taxa e não é empresa coisa nenhuma, é um vagabundo que não gosta de trabalhar, que está lá aplicando o crime de estelionato em cima das pessoas. Bom, gente, cidade com consciência ou cidades com consciência é outra coisa, né, gente? É outra coisa, cidade que tem consciência. Prefeitos da região de Tupã, aqui no interior de São Paulo, se reuniram e decidiram adotar uma espécie de lockdown de 4 dias a partir do feriado que começa amanhã, feriado de Corpus Christi, para conter o avanço da pandemia de coronavírus. Participaram da reunião que aconteceu sábado, dia 29, os prefeitos de 6 cidades do centro-oeste paulista: Tupã, Bastos, Arco-Íris, Iacre, Queiroz e Herculândia. Herculândia, além de Parapuã e Rinópolis, que não integram essa região, mas ficam ali próximos, né? De acordo com o que foi decidido nessa reunião, as cidades vão permitir o funcionamento apenas dos postos de combustíveis e farmácias entre o feriado de amanhã e domingo seguinte, dia 6. Outras atividades econômicas só poderão funcionar na modalidade delivery. Não será permitido o sistema drive-thru
em nenhuma forma de retirada de mercadorias de produtos das lojas. Só drive-thru, mercado, tudo. Aliás, só delivery, né? Mercado e tudo. Supermercado, só vai funcionar farmácia e posto de gasolina. O resto tudo fechado e por delivery, nada de drive-thru. Retificando aqui. Os municípios também informaram que vão aumentar a fiscalização sobre o cumprimento das novas regras, com multas de R$ 552 no CPF e também para estabelecimentos que não cumprirem as determinações anunciadas. Os prefeitos tiveram uma audiência em São Paulo nesta semana e discutiram a situação na microrregião, cobraram também um hospital de campanha prometido pelo governo paulista que ainda não foi instalado, né? O governo paulista também às vezes é mais coletiva de imprensa do que ação também, né? Bom, gente, Boituva também se esforçando para desacelerar o contágio de Covid-19 em sua cidade. Lá em Boituva, vamos esperar que em Boituva se faça cumprir o decreto. Aqui em Porangaba nós temos um decreto, né, que é o 67/2020, que até prevê o dobro da multa que está lá no município de Boituva. O município de Boituva, o novo decreto prevê multa de R$10 mil pelo responsável por aglomerações em chácaras ou eventos. Aqui em Porangaba, o nosso decreto 67/2020 prevê 20 mil de multa a responsáveis por festas e eventos. Agora pergunta se foi aplicado alguma vez. Nada, entendeu? E não vem me dizer não que foi falta de denúncia, não vem me dizer que não aconteceram festas, ou como aconteceram. Algumas até nós mostramos aqui no nosso jornal ACN, denunciamos aqui. Será que essas pessoas foram penalizadas com base no decreto 67 aqui no município? Bom, a resposta nós já sabemos, mas deixa para lá. Vamos esperar que a Prefeitura de Boituva faça cumprir esse novo decreto, né? Segundo a Prefeitura, o decreto ainda prevê multa de R$10 mil por aglomerações em chácaras ou similares e o fechamento de estabelecimentos por 10 dias. Né? Qualquer tipo de evento como festa, eventos, reuniões, além de atividades públicas ou particulares que gerem aglomeração, multa. Conforme o documento, qualquer atividade que possa gerar aglomeração está proibida, estabelecendo multa ao proprietário do imóvel onde esteja ocorrendo a festa, evento, reunião ou atividade similar. O decreto também prevê multa de R$3 mil para estabelecimentos comerciais que excederem a capacidade máxima de 40% ou descumprimento do horário de encerramento do atendimento presencial às 21 horas. Além disso, em casos de reincidência, haverá a possibilidade de lacração e fechamento por 10 dias do local. Ok? Bom, o decreto é bom, mas não adianta ter o decreto e não ter a fiscalização, e não tendo a fiscalização, não ter quem aplique as leis contidas no decreto. Aqui em Porangaba é isso que acontece. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Bom, gente, eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu, assista aí com a gente. Nós capota, mas não breca, né? O motorista registrou na manhã de domingo imagens de um acidente impressionante lá na estrada vicinal Antônio Vicentini, como você está vendo aí, né? No município de Pardinho. O cara está fazendo mais zigue-zague que cobra mal matada. Essa estrada aí, a vicinal Antônio Vicentini, liga Pardinho até a Marechal Rondon. As imagens estão mostrando ele aí, né, zigue-zagueando com o carro. Bom, você já está vendo a parte aí que ele bate, né, que ele dá uma chifrada no barranco. Eita, nós, e voou terra para tudo que é lado. Parece boi bravo querendo coçar o chifre. Mas não, gente. É um cara, é um carro aí que veio fazendo zigue-zague, quer dizer, o carro não, o motorista estava fazendo zigue-zague com o carro na pista, não se sabe por que motivo ainda, mas estava que nem cobra uma matada, né? Zigue-zagueando de um lado para outro, né? Antes do acidente você viu aí imagens que mostram o motorista invadindo a pista contrária por diversas vezes, numa delas ele cruza a faixa dupla contínua num trecho de subida e curva, quase bate
com outro motorista, quase bate de frente, né, com o carro que estava vindo do sentido contrário. E depois de se livrar dessa batida com o carro lá atrás, ele não se contentou, não. Ele falou, pera lá, não bati no carro, mas vou dar uma chifrada aqui nesse barranco. Né, e meteu o carro no barranco e jorrou terra para todo que é lado e capotou o carro. Gente, mas a gente fala assim em tom de brincadeira porque graças a Deus não aconteceu nada de sério com o motorista. É um homem de 70 anos, também é possível que ele tenha passado mal, ainda não foi dadas as informações. Ou ele passou mal ou estava com o caneco cheio, né? Das duas uma. Porque não é normal, é evidente que ele não estava no seu psicológico e no seu reflexo normal enquanto conduzia esse veículo. Né? Apesar do susto, esse senhor de 70 anos teve ferimentos leves apenas, foi levado para o pronto atendimento médico, recebeu os curativos e foi liberado. As causas do acidente estão sendo investigadas. Não há informação se ele tomou, se ele não tomou, se estava com algum problema. Bom, é uma pessoa de idade, existem também alguns medicamentos que pessoas de idade tomam, né, que são tão fortes que não se aconselha as pessoas a dirigirem e também a operarem máquinas. São medicamentos que acabam afetando diretamente o reflexo das pessoas, né? São medicamentos que geralmente agem primeiramente no sistema nervoso da pessoa, casos de antidepressivos, calmantes, né? Acaba agindo no sistema nervoso da pessoa, causando essa sensação, né, de reflexos lentos e até aparentando que a pessoa esteja embriagada. Isso também é ocasionado por medicamento. Mas que ele deu uma bela uma cacetada ali no barranco. E olha, felizmente que ele não acertou aquele outro carro, senão poderia ter, além da vida dele, desse senhor aí, poderia ter tirado a vida de outras pessoas, de uma família que estivesse naquele outro veículo que escapou por pouco de uma batida de frente, né? Então, gente, só um conselho, você que faz uso também de medicamentos fortes, preste muita atenção, você que vai tomar qualquer tipo de medicamento, e hoje em dia tem muitas pessoas tomando calmantes, né, medicamentos terápicos, né, dá uma lida bastante na bula do seu medicamento. Às vezes a pessoa está tomando um calmante porque está nervoso, está ansiosa, que tem de casos de depressão e de ansiedade, até de crise, de síndrome do pânico, por causa desse período que a gente está passando, né? O que está tendo de casos de depressão, de problemas psicológicos por causa disso, e existem pessoas que fazem o tratamento por conta própria, acabam tomando medicamentos calmantes, essas coisas para... Então dá uma lida. Em primeiro lugar, não tome qualquer tipo de medicamento por conta própria. Em segundo lugar, dá uma lida na bula do remédio, né? Existem muitos medicamentos que você toma e você não pode dirigir, operar máquinas, você quer sair de casa às vezes, você tem que tomar o medicamento e ficar ali quietinho para não se envolver em acidentes. Aproveitei essa cena aí para dar esse recado, porque eu sei que tem muita gente fazendo uso de medicamentos calmantes, essas coisas, e são medicamentos fortes, né, que muitas vezes impossibilitam você de conduzir um veículo, de operar uma máquina. Toma muito cuidado, gente. Bom, é isso. Vamos para mais uma notícia aqui da nossa região. Aliás, não só na nossa região, mas olha só. Chegou até a Baixada Santista, chegou lá no litoral. Sabe essa chuva que teve aqui na tarde de domingo, comecinho da tarde de domingo aqui em Porangaba? Pois é, ela não caiu só aqui não. Aqui pode-se dizer que essa chuva começou. Essa formação de granizo, ela começou. Mas ela foi passando, atravessando quase todo o estado de São Paulo, né? Ela começou aqui no centro-oeste e foi seguindo no sentido leste, lá pro litoral, também para a região de Jundiaí, passou pela região de Jundiaí, foi lá pro litoral. Ela passou fazendo lenha essa chuva de granizo, uma tempestade de granizo que caiu domingo à tarde, dia 30, começou aqui em Porangaba, como eu disse, não só em Porangaba, mas em municípios vizinhos.
começou no interior de São Paulo e foi passando, as pedras de gelo caíram em grande quantidade e formaram um tapete branco sobre as ruas e jardins. Você está vendo imagens aí de municípios da região de Jundiaí, gente. Parecia que nevou. Além de Jundiaí, a Climatempo foi informada de queda de granizo na região de Araras, em locais da Baixada Santista, como Santos, São Vicente e Cubatão, no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro também, como Volta Redonda e Barra Mansa, e também em Itajubá, no sul de Minas. Ela foi passando, se formou aqui quase no centro do estado, aqui na nossa região, e foi passando pelo leste de São Paulo, chegou ao litoral e chegou ainda a atingir o sul mineiro. O que geralmente causa o granizo, gente, é a grande quantidade de pedras de gelo que se formam através de uma passagem de frente fria, traz o ar frio para o estado de São Paulo, causa um choque térmico acentuado na atmosfera, que estava quente, né? E daí forma a queda desses granizos. A atmosfera sobre o leste de São Paulo, nos níveis médios, em torno de 5 quilômetros acima da superfície, ficou muito fria com a entrada do ar polar que veio na frente fria passada. Gerou condições para a formação desse gelo. As nuvens cumulonimbus, como são chamadas, que se formam sobre o leste de São Paulo, costumeiramente, elas alcançam uma grande extensão vertical, elas são muito altas, né? Então atingem regiões muito frias da atmosfera, com temperaturas abaixo de 0 grau, onde se formam as pedras de gelo, aí se choca com uma frente de ar, uma subida de ar quente, né? E dá-lhe granizo. Felizmente, aqui em Porangaba não teve danos. Vou colocar algumas imagens aí, né? Nós temos uma foto que nós pegamos na internet das redes sociais da Patrícia Araújo, a Patrícia lá dos Mirandas, e na sequência nós vamos mostrar também aí um vídeo do José Lucas, nosso amigo internauta que mora lá no bairro do Adélio. Ele filmou também uma chuva de granizos. Olha, ela começou aqui na nossa região, é evidente. A formação dela começou aqui no leste mesmo, no leste do estado de São Paulo. Ela foi se formando por aqui na nossa região e desceu lá para o litoral. Aqui em Porangaba foi por volta das 12 horas e 45 minutos, meio-dia e 45, né? Durou pouco mais de 3 minutos, ela passou rápido em alguns bairros, os granizos assustaram os moradores, né? Em algumas localidades essas pedras chegaram a ver, como você viu na foto aí, né, da Patrícia, um pouco maiores do que bolas de gude. A chuva atingiu as vilas São Francisco de Assis, esse granizo, né, de maneira mais fino, né, um granizo menor, felizmente. Vila São Francisco de Assis, São Judas Tadeu, São Luís, Bairro das Partes, Mirandas, Ferreira, Serrinha, Lopes, Ribeiros, né, o Adélio, como nós vimos aí as imagens, estamos vendo as imagens do Cé Lucas, né. Essas chuvas de granizo, elas podem trazer prejuízo, né, danos à agricultura, casas, veículos e danos também à vida, né. Em casos raros, a depender do tamanho das pedras, pode causar ferimento e morte de animais. Ainda não há previsão de chuva para essa semana, felizmente, né? Nós estivemos olhando hoje a previsão do tempo para essa semana, para ver se tem chuva prevista aí, mas felizmente não tem. Lá no Paraná também parece que caiu uma chuva de granizo e matou 40 aves, 40 papagaios. Olha só, então o granizo, a depender das circunstâncias, pode causar ferimentos, mortes de animais, né? Mas felizmente aqui em Porangaba não teve danos. Agora lá na região de Jundiaí, principalmente na cidade de Jundiaí, né, municípios registraram na região de Jundiaí danos, né, tiveram telhados destruídos, principalmente esses telhados mais finos, destruídos em decorrência das chuvas de granizo do último domingo, que passou por Porangaba, mas felizmente nos livrou aí de tragédias, né, ou de problemas. Bom, gente, aproveitando que estamos já em Porangaba e falar, né, do nosso município, Porangaba terá um curso de inicialização em informática. Você que quer aprender
a trabalhar em computador. Hoje todo mundo sabe a informática através do celular, né? Mas para trabalhos mais complexos, trabalhos em empresas, em sistemas, você precisa ter aí um curso de informática. Então, o curso de Introdução Básica à Informática é um curso gratuito, totalmente de graça, 3 meses de curso, aulas 2 vezes por semana, das 19 horas às 21 horas, ou seja, das 7 às 9 da noite. É um horário que dá para pessoas que trabalham, inclusive, fazerem esse curso. São 15 vagas. O início vai ser em julho de 2021. As matrículas já estão abertas na Secretaria de Educação aqui de Porangaba, pelo telefone 3257-1452. 3257-1452, apoio Sindicato Rural de Porangaba. Bom, gente, mais um comunicado importante para você que mora na zona rural. Devido ao aumento de casos de Covid-19, o ônibus que pega pessoas nos bairros aqui de Porangaba, como Serrinha, Adélio, Ferreiras, esse ônibus que pegam as pessoas para fazerem compras aqui em Porangaba não correrá nessa semana, ok, gente? Então nós temos esse comunicado aqui importante, passe adiante esse comunicado, que devido ao número de Covid-19 na cidade, essa semana não haverá o transporte na zona rural do pessoal que faz compras aqui em Porangaba. E também vale lembrar que é feriado, né? Não é só por causa da Covid-19, não. É porque também é feriado. Então, passe adiante esse recado, ok, gente? Para o pessoal aí que utiliza o ônibus rural, né? O ônibus da prefeitura nos bairros rurais para fazerem compra aqui em Porangaba, né? Na cidade de Porangaba. Avise esse pessoal que infelizmente essa semana o ônibus não correrá. Bom, gente, vacinação. Mais uma faixa etária aí de vacinação contra o Covid-19. Pessoas de 30 a 59 anos com comorbidades. Atenção, atenção, Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Porangaba informam que agora a vacina poderá ser aplicada em pessoas de 30 a 59 anos. Eu até pertenço a essa faixa etária, mas não poderei tomar a vacina agora, e é importante eu estar me citando como exemplo, né? Porque você, que assim como eu, né, tem a faixa etária de 30 a 59 anos, mas não tem comorbidades, você está bem da saúde, então você não pode tomar vacina. Comorbidades são problemas de saúde crônicos com tratamento permanente, né? Aquele tratamento que você faz para o resto da vida. Por exemplo, hipertensão, diabetes, né? Enfim, obesidade mórbida são consideradas com comorbidade, pressão alta, diabetes, essas são as mais conhecidas. Qualquer tipo de cardiopatia, enfim, existem várias comorbidades aí, que são os problemas crônicos de saúde, principalmente os agravantes em caso de contágio do Covid-19, né? Bronquite, asma, essas pessoas também entram nessa lista de comorbidades. Então, se você não tem nenhuma comorbidade, tem de 30 a 59 anos, como eu, está na minha faixa etária aí, e está bem de saúde, então você não, infelizmente não vai poder tomar vacina. Até porque esse público-alvo de 30 a 59 anos precisa levar documentos para análise na vigilância epidemiológica, para daí receberem autorização para receber a vacina. Esses documentos devem ser levados lá no pronto atendimento, na vigilância epidemiológica, das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Essas pessoas devem levar cópia do comprovante de condição de risco por meio de exames, receitas, relatórios médicos ou até a prescrição dos medicamentos. Pessoas com síndrome de Down, qualquer idade a partir de 18 anos já pode tomar vacina também. Pessoas que fizeram transplantes de órgãos, de coração, rim, fígado, qualquer transplante, né, pode também, a partir de 18 anos, receber a vacina. Hipertensos que tomem 3 ou mais antihipertensivos também podem tomar vacina. E quem tem outras comorbidades podem procurar
a vigilância epidemiológica e levar a situação para análise. Quem sabe assim já fica disponibilizada a vacina para você. Lembrando, pessoas que recebem o BPC, que têm deficiência permanente, né, também podem receber a vacina, mas tem que levar o comprovante do recebimento do benefício de prestação continuada. Aí você leva o seu comprovante do BPC e pode se vacinar. O ponto de vacinação é lá no Estratégia Saúde da Família 3, o ESF3, lá do Adonai, na rua Professora Percides Pires do Amaral 55. Maiores informações, que às vezes você fica com alguma dúvida, né? Apesar de tudo, você pode ligar no 3257-1176. 3257-1176. Bom, gente, rapidinho aqui. Eu acho que eu não preciso falar, né? Não preciso ler antes o que o secretário de Saúde aqui de Porangaba, o José Luiz Pires de Campos Filho, disse em vídeo que ele nos enviou ontem e publicamos aqui pelo Cubo Notícias com exclusividade. Mas quem não assistiu, assista a mensagem, assista o pronunciamento dado ontem pelo secretário de Saúde aqui de Porangaba, José Luiz Pires de Campos Filho. Bom dia a todos. Meu nome é José Luiz, secretário de Saúde, acho que todos conhecem. Nosso objetivo aqui é informar a toda a população do atual cenário que enfrentamos. Não é agradável ter que informar a todos que estamos passando no momento. A terceira onda já chegou no nosso município. Na última semana, tivemos 94 novos casos confirmados e 3 óbitos. Na nossa região, já está constatado que tem a nova variante P4, que é muito mais transmissível. Infelizmente, está acontecendo um relaxamento de todos. Ainda é precoce fazer uma estimativa, mas estamos caminhando para um cenário pior que os anteriores. Por isso, peço encarecidamente a todos a colaboração, que utilizem máscaras, álcool nas mãos e principalmente o isolamento social. Não gostaria de vivenciar novamente o que passamos em fevereiro e março. Obrigado a todos. Pois bem, gente. A situação é grave. Nós ainda não recebemos o boletim Covid-19 enquanto estamos gravando o jornal OCN de hoje, mas informalmente ontem o secretário nos informou que só na segunda-feira, porque nós divulgamos aquele boletim, o boletim de segunda-feira, né, que nós divulgamos também no nosso site, era o boletim com casos registrados de sexta até o período da manhã de segunda-feira. Mas o secretário nos disse ontem que só na segunda-feira, durante o período de 24 horas, de segunda a terça, eram 27 casos novos aqui em Porangaba. Isso só anteontem, até ontem. Hoje o boletim deve sair trazendo os resultados, né, de segunda, terça e os números também dessa manhã de quarta. Então podemos esperar mais uma pancada aí, até porque segunda-feira à tarde, eu passei em frente novamente passei em frente, isso por volta das 16h30, em frente à ala Covid do Pronto Atendimento Municipal, por volta das 16h30, e estava ainda cheio de pessoas. Então, o recado do secretário de Saúde foi dado. E a gente está sempre pedindo aqui, né, gente? Mas não adianta. Olha, quem leu no nosso site ficou revoltado com a notícia. Se você não leu, está aqui nos assistindo, vou passar para você essa informação. Nós do Cubo Notícias fomos procurados durante o início do final de semana por várias pessoas que preferiram não se identificar, mas que relataram comportamentos que agravaram de maneira impressionante a transmissão do Covid na última semana aqui em Porangaba. Uma moradora, inclusive,
ela disse que há casos de diagnósticos confirmados da doença, ou até pessoas com casos suspeitos da doença que estão circulando pelas ruas da cidade livremente. Sem querer divulgar nomes, a moradora disse que há casos de pessoas que estão com sintomas gripais indo trabalhar normalmente numa empresa da cidade. O relato condiz com a publicação de uma agente de saúde aqui de Porangaba. Ela divulgou nas redes sociais o aumento absurdo de casos somado a pessoas irresponsáveis que deveriam cumprir o isolamento social, mas não o fizeram. Cuidem-se, pessoal. Os casos subiram absurdamente. E está cheio de irresponsáveis que deveriam estar em isolamento e não estão. Portanto, quem tem medo de pegar o vírus, triplique o cuidado, diz o trecho da publicação. Gente, eu vou estourar o tempo de 1 hora hoje. Não vai dar para publicar o jornal lá no Instagram, tá bom? Mas aqui pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook eu vou publicar normalmente. Mas no Instagram, porque no Instagram é vídeo de até 1 hora, mas vai passar um pouquinho hoje. Bom, vamos lá. Segundo os primeiros relatos, né, que nós recebemos no final de semana passado, nós recebemos algumas informações assim de que sexta-feira, dia 21 de maio, houve na garagem da prefeitura uma festinha com funcionários do departamento de obras e também motoristas. Aí o que nós fizemos? Recebemos várias pessoas nos informando sobre isso. Fui checar com uma pessoa, um passarinho verde, eu gosto de chamar assim. E esse passarinho me disse realmente que não se tratava de uma festa, e sim de um jantar. Ainda bem. Não foi uma festa, mas sim um jantar. Segundo ele, vários funcionários estavam presentes na confraternização. Houve a preparação de uma costela assada, arroz com frango e muita cerveja. Perguntado se as pessoas presentes na reunião seguiram os protocolos de distanciamento social e uso de máscaras, o funcionário disse: nada. Estava todo mundo reunido, sem máscara, comendo e bebendo normalmente. Ainda segundo essa pessoa, um de seus colegas estava com sintomas gripais. E ele estava até aguardando o resultado do exame Covid. Ele tinha feito o exame, estava com sintoma gripal, foi na ala de Covid, fez o exame, estava aguardando o resultado do exame. Mas mesmo sem sair o resultado do exame, mesmo com os sintomas gripais, esse gênio, para não falar imbecil, ele foi ao jantar. Aí esse gênio, repito, para não chamá-lo de imbecil, infectou as demais pessoas. Porque após o jantar, no início da semana, depois do dia 21, chegou segunda, terça, saiu o resultado do exame desse gênio. E o que aconteceu? Ele estava infectado. Dias depois desse funcionário ter o diagnóstico positivo, diante dos fatos, depois da merda feita, os demais funcionários foram examinados. Aí o departamento designou todo mundo para fazer exame. Depois que cagou e pisou em cima, eles tentaram limpar. E daí diagnosticaram pelo menos 8 funcionários. Nós recebemos a informação de um outro funcionário de que já são mais de 8 infectados comprovadamente. Gente, vê se pode uma coisa dessas. Eu nem sei mais o que dizer a respeito disso. Agora, nós tivemos aí, como você ouviu o pronunciamento do secretário de Saúde, no prazo de 7 dias da semana passada, 94 novos casos,
em apenas uma semana, em apenas 7 dias, 94 casos novos. 3 mortes. 3 vidas interrompidas. 3 histórias interrompidas. 3 famílias desamparadas. E o que foi feito depois? Festinha na garagem da prefeitura. Aí, meu amigo e minha amiga, você vai no site da prefeitura e se depara com esse decreto aqui, ó. Prefeitura decreta feriado nos dias 3 e 4 de junho. Carlos Roberto da Costa, prefeito em exercício, através do decreto 054/2021, Porangaba, Estado de São Paulo, revoga o decreto 054, que declarava ponto facultativo no dia 3 e feriado municipal no dia 4. Agora fica decretado feriado também no dia 3 de junho. E no dia 4, que é feriado por lei do município de Porangaba, do aniversário de Porangaba. As repartições públicas que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham funcionamento ininterrupto, terão expediente normal nos dias mencionados, ou seja, coleta de lixo, essas coisas, né? Serviços essenciais. Tá aí, ó. Eu pensei que, quando eu vi lá, decreto municipal 056/2021, eu pensei que ia ser feito igual fizeram lá na região de Tupã, como nós falamos agora há pouco. Fechamento da cidade no período de feriado, nesses 4 dias aí, 3, 4, 5 e 6. Ah, mas e aí? Como é que vai exigir o fechamento do comércio ou medidas restritivas agora, hein? Se quem deveria dar o exemplo, não deu. Aconteceu uma festinha, uma churrascada, uma aglomeração de cerca de 20 pessoas, segundo as informações que nós recebemos. Todo mundo sem máscara, comendo e bebendo. E aí? Vai cobrar de quem agora? Como é que a prefeitura agora vai ter moral? Ah, eu sei. Eu sei como é que a prefeitura agora vai ter moral. Eu sei. Exonerando o secretário responsável pelo departamento de obras, que não é possível que um secretário não saiba o que acontece dentro do local de trabalho dele, do departamento dele. E exonerando os diretores dos departamentos envolvidos, obras e trânsito. Simples. Aí sim volta a ter moral. Aí volta a ter moral. Ah, não, mas exonerar? Exonerar, sim, sim. Sim, mandar embora. Porque não é possível que não saiba que não pode fazer festa nessa pandemia. E não é possível que o órgão público que tem que dar o exemplo fique desmoralizado diante da sociedade agora. A prefeitura agora não tem moral nenhuma para exigir fechamento do comércio, fazer restrição. Mesmo se fazendo necessário, agora não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma para mandar o fiscal na casa de alguém multar por fazer aglomeração, porque a própria prefeitura fez. E se a prefeitura não fizer a exoneração do secretário e dos diretores envolvidos nisso, vai continuar sem moral. Se quiser recuperar a moralidade para fazer o combate à pandemia aplicando-se às leis, tem que fazer isso. Me desculpe os diretores, me desculpe o secretário do departamento de obras, mas olha, os senhores são responsáveis pelos departamentos, pelos seus respectivos departamentos. São responsáveis pelo zelo da saúde pública de seus próprios funcionários. A pergunta é, vai exonerar alguém? A resposta você já sabe. A resposta você sabe, eu sei. Eu tô falando por falar aqui, de besta. De besta. Que a gente sabe que vai dar em pizza, não vai dar em nada. Fez a festa. Deixou acontecer a festa. Teve gente que parece que até
Diz que até dormiu lá. Mas eu não tava lembrado disso, não. Não tava, não? Tava, não. Foi tão boa a festa que até ficou dormindo lá. Então fizeram a festa. Todo mundo sabe que teve. Foi um negócio tão bem premeditado que ninguém tirou uma fotinho, nada. Foi um negócio feito na surdina. Todo mundo pegou, estava lá na festa praticamente. Por causa de um irresponsável. E porque alguém deu aval para que acontecesse lá dentro. Porque não é possível que um departamento público não tenha um encarregado que saiba o que está acontecendo ali dentro. Se ele não sabia, tem que ser exonerado por incompetência. Se ele sabia, também tem que ser exonerado por incompetência. Não tem desculpa. Se a prefeitura quiser cobrar a moral e a credibilidade para exigir de alguém alguma coisa agora, só tem essa opção. Exonerar o secretário e os diretores de departamento envolvidos nessa farra da Covid na garagem municipal. Depois quem paga o pato é o povo, né? É o comércio que tem que fechar. Né? O comércio fecha. Aí o comércio fecha, não pode investir numa propaganda, não pode investir na contratação de uma pessoa, não pode investir numa melhoria de infraestrutura porque está fechado. Né? E aí? Todo mundo se quebra por causa de alguns irresponsáveis. Mas para piorar a coisa, às vezes o responsável é quem deveria dar o exemplo. Isso é um tapa na nossa cara. Bom, gente, eu quero terminar falando de uma coisa boa. Como eu disse, hoje o jornal não vai estar lá no Instagram, porque nós estouramos o tempo aqui de 1 hora. Mas, enfim. Obrigado você que está nos assistindo até agora, viu? Você tem uma paciência... uma paciência de ouro. Parabéns! Bom, gente, live dos 94 anos de Porangaba. Porangaba vai completar seus 94 anos, infelizmente não no seu melhor momento da história, né? Num dos momentos mais graves e que requer mais atenção e cuidado do seu povo e dos seus representantes. Né? Mas Porangaba terá uma live, um evento realizado por uma equipe super bacana, né, que está sendo gerenciado aí pelo meu amigo Ricardo Kern. Um abraço para ele. Né? Ele está correndo atrás desse evento para que Porangaba não fique completamente abatida, né, apática nesse aniversário. Para que Porangaba tenha o registro dos seus 94 anos na cabeça, na memória, na visão de todas as pessoas, mesmo que seja através aí do seu computador, do seu celular, tablet, através da internet. Você poderá acompanhar aí a live dos 94 anos de Porangaba. Essa live especial trará muitos assuntos, muitas reportagens falando sobre Porangaba. Inclusive eu vou colocar um trechinho de uma reportagem que vai ser exibida nessa live, né? Vai ser uma reportagem que vai ser exibida nessa live em comemoração aos 94 anos, ao aniversário de emancipação política administrativa de Porangaba. Deixa eu mostrar um trechinho de uma matéria que a equipe do Ricardo Kern e o pessoal que vai fazer essa live aí fizeram com a Salete Barreto, que é diretora de cultura aqui de Porangaba, falando sobre o turismo rural. Vamos assistir. Então é bem bacana porque você tem com as pessoas que saem da cidade grande, então ela vem para o sítio, ela vem buscar, né, o ar livre, um contato com a natureza. Né? Então o turismo rural, ele oferece esses atrativos para que, né, as pessoas tenham também um contato com a tradição da cidade, né, que é essa cultura, né, que é a nossa cultura caipira, que é as tradições das festas religiosas, as tradições do folclore, né, que expande também. E é porque ela nasceu, né, com a questão do tropeirismo, né, que é a cultura caipira, a nossa região toda aqui. Né? Então, como é uma cidade do interior, e até há uns
você fala, se vai conservando essa tradição, apesar que a cidade recebeu muita gente de outros lugares, né, que vem com as suas culturas também, né, que se identificam, que curtem e que acaba tornando possível, né, a história cada vez mais, né, enraizada, né. Então, tudo isso e muito mais você vai acompanhar com a gente nessa live. Fala com a gente porque o Cubo Notícias também vai fazer uma participação bacana durante essa transmissão na sexta-feira. Então, possivelmente nós não teremos o Jornal ACN na sexta-feira, porque a gente vai ter que testar aqui um equipamento. Nós vamos participar remotamente, mas a equipe vai estar presente lá no CLT de Porangaba, né? Vai ter uma baita de uma equipe fazendo a apresentação dessa live, né? E nós estaremos aqui nos nossos estúdios remotamente trazendo algumas informações e curiosidades sobre Porangaba. Então também vamos participar, ok? O horário vai começar às 7h30 da noite, às 19h30, ok? Começa às 19h30, acho que não tem hora para acabar não, vai até uma meia-noite por aí, tá bom? Então assista, acompanhe, vai ser muito bacana ter a sua companhia aí do outro lado, né? Infelizmente, nesse ano vai ser assim. Mas se Deus quiser, esperamos, né, que a confraternização dos 95 anos de Porangaba em 2022 seja assim, próxima uma do outro, né? Que nós estejamos livres dessa pandemia e possamos nos encontrar fisicamente muito em breve. Vamos esperar que os 95 anos de Porangaba sejam comemorados assim. Por enquanto, nosso aniversário de 94 anos, no dia 4 de junho agora, vai ser bem representado por essa live, que eu tenho certeza absoluta vai trazer bom humor, vai trazer a apresentação da Ana Laura cantando, vai trazer a apresentação de várias pessoas dando depoimentos, né, falando sobre a cidade de Porangaba, trazendo curiosidades, bom humor, entretenimento, enfim, tudo que você precisa para comemorar e se recordar de Porangaba da melhor maneira possível. Ok? Vai ser, portanto, sexta-feira, agora dia 4, às 19h30. Bom, gente, agradeço você por ter nos acompanhado. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.